Olá, então hoje vou apresentar uma palestra, como na maioria das minhas palestras, que misturam física com matemática. Física motivando matemática nova em termos de novas equações, novos problemas e assim por diante. Então eu vou falar sobre gotículas saltitantes, vou explicar o que é, e as analogias com mecânica quântica. Eu também vou explicar um pouquinho o que é. Eu mesmo comecei a aprender coisas de mecânica quântica recentemente, não sou físico, sou matemático, e fiz engenharia na graduação, e é muito divertido. A matemática me forçando a aprender coisas que eu não sabia e juntando esses dois lados, a física com a matemática. Então, gotinhas saltitantes. Gotinhas saltitantes são basicamente o seguinte, a gente vai ver um vídeo agora, que é um vídeo que veio de uma entrevista do professor John Bush, meu colaborador e amigo do professor no departamento de matemática do MIT, mostrando o que acontece quando a gente deixa uma gotinha de água cair num vasilhame de água, de bem pertinho. Com uma câmera, na entrevista do Discovery Channel, do canal Discovery, com uma câmera de 10 mil quadros por segundo, ou seja, no cinema são 24 quadros por segundo, essa câmera é 10 mil quadros por segundo, a gente consegue ver coisas que, obviamente, a olho nu a gente não consegue ver. E a gente vai ver que quando uma gotinha cai de água dentro de um vasilhame de água, ela não cai, pum, e desaparece. Ela forma uma sequência de gotículas e elas dão uma quicadinha. Então, já tem uma gotinha saltitante ali antes de afundar. Vamos ver o vídeo agora que está do Discovery Channel. Olha aqui a gotinha caindo no vasilhame. Agora a gente vai ver melhor. Ela afunda, gera uma gotinha menor, que quica. Olha só, ela quica, quicou, vai cair de novo, vai gerar uma menorzinha. E tudo isso muito rápido. A gente não consegue ver a olho nu. Só consegue ver com uma câmera de 10 mil quadros por segundo. Então, com isso, se descobriu um fenômeno fantástico, que é o que eu vou mostrar no próximo videozinho, que agora não é mais água, é um óleo de sílica, que é um óleo bem pouco grudento, muito levemente grudento, e que a gotinha do mesmo óleo levita, ela não afunda, levita na superfície de um vasilhame do próprio óleo. O problema agora, ou a novidade, é que o vasilhame não está parado. Então, vamos ver o próximo vídeo. Aqui está. Quando a gente vê essa sombra preta subindo e descendo, é porque o vasilhame está vibrando. Aqui é um vídeo com 4 mil quadros por segundo. E essa gotinha quica e não afunda no mesmo fluido. Ela levita e fica assim para sempre. Quem descobriu isso foi um pesquisador chamado Walker, em 1978. Depois, em 2005, aproximadamente, um físico francês, Yves Coudert, que teve no INPA em 2011, a convite do John Bush no encontro que a gente organizava, uma pessoa fantástica que infelizmente faleceu em 2019, descobriu que ele podia, brincando com certas questões desse vasilhame que sacode, fazer a gotinha caminhar, não só quicar, mas ela quicar e caminhar na superfície do fluido. Vamos ver agora o próximo vídeo. Aqui está a gotinha caminhando, aqui está o querido professor Yves Coudert, no seu laboratório em Paris. A gotinha ela quica e caminha guiada pela onda que ela gera na superfície do vasilhame. Ali em cima a gente vê um desenho que eu coloquei do vasilhame que tem uma beiradazinha rasa. A gotinha não gosta de caminhar em regiões rasas, então ela evita regiões rasas. Na verdade, as ondinhas dela batem na região rasa e voltam e levam ela para a região profunda. E ela, então, vai caminhando e o professor Yves Coudert, sendo físico e tal, ele falou, olha, eu acabo de descobrir um objeto que era inimaginável em mecânica clássica e que só era imaginável acontecer em mecânica quântica, que é um objeto que tem propriedades de onda e partícula, que é a gotícula, ao mesmo tempo em uma associação única. Então, o professor Yves Coudert descobriu isso e começou a convocar pessoas para trabalharem no assunto. Convocou primeiro o professor John Bush, que faz experimentos no laboratório do MIT. Esses vídeos em azul são do laboratório do MIT, os vídeos que vão aparecer agora em cinza são do laboratório em Paris. E o John Bush, meu amigo e colaborador, eu não tinha até então colaborado com ele, a gente era amigo desde 2004. Em 2012, ele passou meio ano sabático aqui no INPA e com um aluno, Carlos Galeano, a gente começou a trabalhar nisso, ele me convenceu e eu comecei a entender como trabalhar nesse problema. No próximo vídeo, a gente vai ver em tempo real no laboratório do professor Yves Coudert. Não funcionou, deixa eu ver se eu volto. Aqui está. Olha só, essa é a gotinha em tempo real no laboratório do professor Yves Coudert e esse vasilhame está
com uma vibração de 80 Hz, que significa 80 ciclos por segundo. Então, treme muito rápido e lá vai a gotinha andando, né, guiada pela sua onda. Vamos fazer, então, uma breve revisãozinha, muito breve, de algumas questões dessa questão dualidade onda-partícula ligada à luz, por exemplo, com cientistas famosíssimos. Então, uma revisão de algumas questões históricas, né? Então, aqui, né, mecânica quântica, então, um deles é o famoso Newton, né, pai de cálculo, né, diferencial e tudo mais. O Newton achava que luz eram basicamente corpúsculos, partículas. Então, quando você tem uma lâmpada, dessa lâmpada ela emite várias partículas que é o que faz a gente enxergar luz e, basicamente, ela reflete nos objetos e, obviamente, no nosso olho faz com que a gente enxergue. Bem, depois tinha também Huygens, um outro pesquisador muito famoso, com várias questões muito importantes em matemática e física, e o Huygens falou, não, mas a luz tem propriedades também, na verdade, de onda. É uma onda, não é a partícula, então começou a ficar esse debate se era onda e partícula, ou então, de vez em quando, ela se comportava como onda, de vez em quando se comportava como partícula, daí a terminologia dualidade onda-partícula. E Young apareceu mais adiante e fez um experimento, que é o famoso experimento da fenda dupla. Então, vamos ver aqui em cima. Então, olha só os anos, né? Young vem alguns anos depois, né? Os dois são de 1600, quase que 200 anos depois, fez esse experimento no qual ele coloca uma fenda simples e uma fenda dupla. Então, a luz passa pela fenda simples, depois passa pela fenda dupla e tem esse padrão que é chamado padrão de interferência. Então, Young mostrou, olha, a luz tem realmente propriedades de onda. Para mim, intuição, já que eu trabalho com ondas do mar, é como se... Imagina se eu tenho um quebra-mar com uma entradinha, depois outro quebra-mar com duas entradinhas. Vem uma onda do mar, como a gente vê ali, passa pela primeira entrada, gera essas ondas circulares, passam pela outra, né? Fácil de intuitivamente imaginar isso. A onda, no experimento de Young, faz a mesma coisa e gera essas interferências e gera com isso padrões que são franjas, que é de claro-escuro, 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 como a gente vê naquela outra figura ali, que é mais uma vista lateral dessa em branco aqui, mas como está escuro não dá para ver muito bem, mas é isso, a onda vindo, passa pelas duas fendas e ali onde as cristas se encontram, a gente vê que tem o máximo, mínimo, então nos máximos a gente tem mais luz, os padrões de interferência. Então esse foi um debate que, né, ficou, e até hoje não se entende tudo completamente. Em 1929, um físico francês, que é inclusive um nobre, Louis de Broglie, ganhou um prêmio Nobel em 29 por propor coisas, dentre outras, que existia essa dualidade e essa composição, na verdade, não era que era uma onda, horas uma partícula e outra, era, na verdade, um objeto composto que chamou de onda piloto, e que é o que a gente, né, começou a ver ali, uma onda que guia a partícula. Então, Yves Coudert, sendo físico, então, resolveu, com a gotícula saltitante, repetir o experimento do Young com a fenda dupla. E olha que fantástico, realmente a gente vê a onda guia a gotícula, ou seja, a partícula, ela não bate no obstáculo, porque as fendas é um obstáculo submerso, e aqui está. Olha só, a gotinha passa por uma entrada ou pela outra, guiada pela onda. Segundo o Yves Coudert, até me contou pessoalmente, um experimento trabalhosíssimo, que você tem que botar sempre a gotinha no mesmo lugar e tudo mais, mas a gente vê aqui a onda piloto, ou seja, a onda que guia essa gotinha, que surfa a onda que ela gera, passando por uma fenda ou por outra, não bate nesse obstáculo submerso. Eu falei, a gotinha não gosta de andar em regiões rasas. Então, na verdade, esses obstáculos são submersos, ela evita, e é fantástico como é que realmente a gente tem isso. E o professor Yves Coudert, né, então chamou a atenção de muita gente para pesquisar esse assunto, porque de repente apareceu em mecânica clássica, né, fluidos, uma coisa que não é microscópica, é pequeno, mas não é microscópica, coisas parecidas, análogas à mecânica quântica. Então, a nossa primeira meta foi escrever equações matemáticas e resolvê-las no computador, porque as equações que a gente escreveu eram, em termos de dinâmica dos fluidos, simplificadas até certo ponto, mas mesmo assim, no ponto que a gente chega, elas são dificílimas de resolver na mão, ou seja, lápis e papel. Então, a gente tem que resolver no computador. E em 2012, o professor John Bush passou meio ano sabático, 6 meses no INPA,
havia um aluno meu que estava ainda para começar a tese, o Carlos Galeano, que hoje em dia está na Inglaterra, que ia começar a tese. Falei, Carlos, você vai me ajudar aqui com coisas com o professor John Bush, vamos ver o que dá. Não sei se vai dar trabalho de pesquisa ou não. Bem, acabou virando a tese do Carlos e a gente teve bastante sucesso. O Carlos teve muito sucesso, foi para a Inglaterra no pós-doc e por lá ficou. Então, na tese do Carlos, a primeira coisa que ele fez, dentro das coisas que ele fez, foi isso aqui. Essas figuras em cinza são fotos do laboratório do professor Ivo Couder mostrando a gotinha parada, que é a letra B, ela fica quicando, gera ondas circulares, caminhando devagarzinho, que é a letra C, ou caminhando rapidamente, que forma um pouco essa asa delta assim atrás da gotinha. E no computador, o Carlos conseguiu exatamente os mesmos padrões com a gotinha saltitante gerando ondas. E ali em cima tem uma animação no computador que a gente vê aquele buraquinho que aparece é justamente a pressão da onda gerando onda. Tipo agora, ela bateu, agora quicou. Né? Bateu e quicou. E assim, tá? Essa animação. Para fazer essa animação, o Carlos precisava resolver uma equação diferencial, que é uma equação que a gente aprende a resolver só mais na frente, na faculdade, algumas mais simples, essa mais complicada só numa pós-graduação, que é muito complicada de resolver no computador. E aí você resolve essa equação e você mostra a solução a vários momentos no tempo, e aí anima a solução e a gente vê essas figuras lindas. O professor Ivo Couder também tinha um experimento com duas gotinhas. Olha só, duas gotinhas, quando uma encontra a outra de perto, elas entram em órbita, uma fica em órbita da outra. E ali a gente vê o programa do Carlos, aquilo não é a gotinha, aquilo é só o centro da gotinha, né? E a gente vê que as gotinhas entram também, quando uma percebe uma outra, numa certa vizinhança, que não é qualquer vizinhança, elas entram numa órbita circular, igualzinho ao caso visto no laboratório em Paris. Então, o que isso mostra para a gente? Né? São problemas muito complicados, que a gente não tem como fazer teoria, não tem como provar nada do ponto de vista rigoroso matematicamente, mas a gente, com um computador e com um cálculo numérico preciso, a gente consegue dar evidência dos resultados e evidência de que a gente está com equações matemáticas que representam a realidade. Essa é a ideia. O Carlos foi aprendendo a fazer animações mais sofisticadas no computador, usando o MATLAB, que é um programa que é famoso no mundo todo para matemática, e ele fez essa animação aqui, está um pouco escura, mas com duas gotinhas, a gente vê ali os dois pontos onde ela bate e gera onda, né, onde eu coloquei as setas para a gente visualizar, fica mais escuro, é justamente a hora que ela está fazendo pressão na superfície, e aqui gerando um padrão de ondas mais complicados, porque são duas gotinhas, uma próxima da outra, então não é só a onda de uma gotinha, é a onda de duas gotinhas. Se fosse a onda só de uma gotinha, seria uma onda circular. Agora, como são duas gotinhas, tem todo esse padrão de interferência de uma com a outra. Eu vou mostrar para vocês no próximo transparência agora, muito rapidamente, umas equações simplificadas, não para esse caso tridimensional, mas para um caso bidimensional, e vocês vão ver, é bastante complicado. Não tem nem como explicar para alunos que ainda não aprenderam essa matéria. Mas então aqui eu tenho uma equação, as duas equações lá em cima são para ondas, a equação aqui de baixo, a última, é para gotícula, aquele PD lá em cima significa que é a pressão da gotícula, essa letra eta da parte de baixo da seta é a onda. Eu, para resolver esse problema, tenho que usar truques matemáticos, em vez de resolvê-lo aqui nessa figura, que é a figura correta física aqui da esquerda, eu faço uma transformação e vou para aquela outra figura ali, que é uma região lisa. É bastante complicado para resolver isso matematicamente. Não vou explicar porque não tenho condições, mas serve um pouco de incentivo de que o caminho matemático é muito longo e bastante divertido, mas, claro, tudo passo a passo. Escola, faculdade e, quem sabe, pós-graduação depois. Então, aqui, resolvendo essas equações num computador, agora é um caso bidimensional. Então, aqui eu tenho uma cavidadezinha, onde eu tenho uma gotinha, que é essa marca, essa pontinha vermelha aqui, e o que a gente está vendo aqui nesse gráfico é a história no tempo dessa gotinha que está presa numa cavidade quadrada. Então, eu tenho a cavidade quadrada, eu tenho uma gotinha presa aqui, e conforme ela vai andando, eu vou mostrando justamente a evolução dela no tempo. E forma esse padrão lindo da onda. Então, a gente vê a onda guia, esse trançado, e parece outros tipos de osciladores que a gente aprende em matemática e em física. Então, a gente chama, nesse caso, o oscilador harmônico, que lembra uma massa-mola, eventualmente a gente aprende isso na faculdade, e é onde é levada para o meio pela onda, e lá fica oscilando. Se eu mudar
propriedades do saculejo, aí a gotinha começa a fazer um caminho mais caótico, mais desordenado, e a gente vê que o padrão de onda também muda, fica mais bagunçado. Se eu aumentar o tamanho da cavidade, é a mesma coisa. E aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, a matemática e o computador aconteceu antes do laboratório. Eu, com esse meu modelo, quando visitei o John Bush, 2015, 2016, em Boston, no MIT, eu acabei convencendo um aluno dele a fazer um experimento no laboratório semelhante ao que eu estava fazendo no computador, que é a gotinha presa numa cavidade. E olha aqui o vídeo da gotinha, que parece essa abelhinha aqui. Essa abelhinha porque é o claro escuro dela quicando. Ela está oscilando dentro da cavidade, não vai até a beirada, porque está acontecendo exatamente o que essa figura aqui, à nossa esquerda, está mostrando. Né? A onda vai e volta, e a gotinha fica só no meio da cavidade, oscilando. Então a gente vê que a matemática, inclusive, previu corretamente o que ia acontecer no laboratório. Aqui eu tenho casos, então, em que eu mudei certas propriedades da cavidade da gotinha. Nesse caso aqui, é aquele oscilador harmônico igual. Aqui à direita é a espiral, é quando eu saculejei um pouquinho menos. Quando eu saculejei um pouquinho menos, não foi suficiente para a onda realizar essa dança. E vocês veem na figura que ela começou a oscilar, mas foi meio que perdendo força, perdendo força, e no final basicamente só fica quicando no meio da cavidade. Isso, em termos de quando a gente vai aprender no futuro, vocês vão aprender no futuro, quem estudar matemática, engenharia e física, vai aprender o que é um oscilador, massa-mola. Esse é um caso que lembra uma massa-mola com amortecimento. Então, tem analogias com vários outros tipos de osciladores. E quando eu aumento, por exemplo, o tamanho da cavidade, a gente vê que o padrão das ondas e o padrão do caminho da gotinha é diferente e, muitas vezes, muito complicado, como esse caso que a gente está vendo aqui acima. Eu quero mostrar para vocês mais um caso, mais um vídeo lindo do professor Yves Couder. Olha essa gotinha aqui, a gente consegue ver mais ou menos, ó, vai para aquela região amarela, está tentando fugir dessa moldura, desse cercado submerso. Ela está tentando fugir. E né, está lá, ó, está tentando fugir, não consegue. De repente, alguma coisa faz ela voltar para aquela mesma região e ela consegue fugir. Então, isso tem uma analogia com o que em física se chama tunelamento, que é vencer uma barreira que, em princípio, não deveria vencer, mas justamente a parceria onda-gotícula fez com que a gotícula consiga, eventualmente, vencer a barreira justamente numa região que ela já tinha tentado vencer. A gente fez algo parecido no nosso modelo no computador. Aqui agora não dá para ver bem, mas aqui eu tenho duas cavidades, então tem duas cavidades próximas, a gente vê ali mais, e aí eu boto uma gotinha numa cavidade, ela fica oscilando e de repente ela consegue pular para outra cavidade. Aí ela fica ali oscilando, de repente ela consegue pular para outra cavidade. Mas o que é muito interessante e corresponde ao que o professor Yves Couder viu no laboratório é que o momento em que ela consegue pular de uma cavidade para outra e o tempo que ela fica em cada cavidade é completamente imprevisível. E o nosso modelo está mostrando justamente isso. Vocês podem ver que o tempo ali em vermelho, que ela está num lado direito ou no lado esquerdo, é diferente, o momento que ela salta é diferente e é completamente imprevisível, e é uma coisa que até hoje a gente não entende direito, ninguém entende direito. Da onde vem exatamente, né, como se dá, de onde vem a gente tem uma ideia, mas como se dá essa imprevisibilidade, a gente não sabe. Então, é uma questão a ser estudada mais a fundo, ou pelo menos fazer mais simulações no computador para tentar aguçar a nossa intuição. Esse é o tipo de pesquisa nesse problema que eu venho fazendo em parceria com o professor John Bush e outros colaboradores, e é muito divertido, porque eu aprendo matemática, né, tive que aprender coisas novas, técnicas novas para fazer isso funcionar, e aprendi também muita física que eu não sabia, de mecânica quântica, e que eu gosto muito. E essa parceria dos dois assuntos é muito boa. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.